passada, gente, nós tivemos uma audiência pública na Câmara Municipal, né? França participou, Luiz também participou. E sobre o que foi a audiência? Sobre a questão do 1/3 e sobre a questão das 30 horas. Os dois temas são redução, tá? Redução do trabalho efetivo. 1/3 é redução de, hoje, aqui em Petrópolis, 6 tempos de aula na carga horária do professor. E dos profissionais de apoio, de 40 para 30 horas. Tá? Então, todos os dois assuntos falam sobre redução. A diferença é que o projeto que está na Câmara hoje é o de redução dos profissionais não docentes. E o nosso departamento jurídico preparou algumas considerações para quê? Porque tudo que a gente faz tem que ter embasamento teórico, né? Nós trabalhamos com educação. Então, a gente não apresenta nada, nenhuma reivindicação, né, Luiz? Sem que ela esteja ancorada, sem que ela esteja estudada, né? Nós somos profissionais da educação. Então, é óbvio que a gente se prepara quando a gente vai defender algum tipo de assunto, né, junto ao governo, junto aos vereadores, junto à sociedade em geral. Eu vou pedir para a Franci ler o resumo do parecer do nosso departamento jurídico, tá? Sobre essa questão da redução. Por que a gente quer redução de carga horária? Será que é porque nós não queremos trabalhar? Né? Então, vamos ver aqui as considerações que o departamento jurídico do CEP preparou. Isso. São considerações sobre o pleito da redução da carga horária de trabalho, sem redução remuneratória dos funcionários da escola da rede municipal de Petrópolis. Inicialmente, cumpre esclarecer que a diminuição da jornada de trabalho sem redução de salário é uma luta dos trabalhadores desde a formação do mundo do trabalho moderno, onde as jornadas de trabalho, com muitíssima frequência, ultrapassam 16 horas diárias, e assim não apenas consumiam a maior parte do dia dos operários, mas também suas mais remotas energias. Foi mediante um longo e duro embate entre capital e trabalho que foram estabelecidos o limite de 8 horas de trabalho diário, o descanso semanal remunerado, as férias anuais, as licenças maternidade e paternidade, entre outros dispositivos dessa natureza presente na legislação brasileira, na legislação trabalhista brasileira, e em documentos internacionais que pretendem regular o complexo mundo do trabalho. No entanto, afastadas as tolas expectativas da filosofia positivista, que viam nas sociedades industriais desenvolvidas o mais alto grau de aperfeiçoamento social possível, os embates dessa natureza ainda são necessários. Afinal, o abismo entre capital e trabalho ainda é largo. Situação ainda mais evidente em um país como o Brasil, onde a desigualdade social atinge níveis altíssimos. Por certo, contemporaneamente, as jornadas não são tão absurdas como outrora foram. Porém, a luta pela diminuição da jornada de trabalho sem redução de salário ainda é justa, legítima e necessária, em especial para o conjunto de trabalhadores de menor remuneração, onde a extensão da jornada de trabalho se mostra ainda mais penosa, ou melhor, a extração de lucro por parte do empregador se mostra ainda mais perversa. A redução da jornada busca a valorização do trabalhador mediante a elevação de sua condição material e espiritual. Isso em contraponto à apropriação exclusiva das riquezas socialmente produzidas. Com isso, os trabalhadores passam a dispor de um período maior de seu tempo do que o aplicado no exercício de seu labor. Em síntese, ganham em um aumento de qualidade de vida. Passam a dispor de tempo para atividades tão diversas quanto seja diversificada a sua inclinação pessoal, do lazer à cultura, da participação esportiva à política, sindical ou partidária. E, mais que isso, participam da oportunidade de criação de novos empregos e da ampliação do contingente de trabalhadores que se integram formalmente à produção, fortalecendo os mecanismos de transformação econômica e social.
A redução da jornada é uma forma de valorização do trabalho e deve ser encarada não como obstáculo, mas como fonte de crescimento econômico e alicerce de um projeto nacional soberano. E isso não só significa mais tempo livre para o trabalhador, mas, sobretudo, a abertura de outras oportunidades no mercado de trabalho. Nada mais oportuno, portanto, aprovar essa matéria neste momento em que o mundo e o Brasil enfrentam uma crise econômica de grandes proporções. No caso em análise, a redução da carga horária de trabalho, sem redução de salário dos profissionais de educação, sem atuação de regência ou pedagógica, né, funcionários de escola. O pedido se encaixa exatamente como meio de valorização desses profissionais, que geralmente têm remuneração modesta, se compara aos demais profissionais de educação, né, professores, orientadores pedagógicos e diretores. Além disso, a redução de carga horária sem diminuição remuneratória não viola nenhum dispositivo legal, uma vez que se trata de alteração do contrato de trabalho sem qualquer prejuízo ao trabalhador. Ao contrário, é em seu mais alto benefício, portanto, trata-se de proposta de alteração legislativa dotada de juridicidade. Aliás, a diminuição da jornada de trabalho destes profissionais ocorreu no âmbito estadual, recentemente. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ, através da Lei 7.422 de 2016, facultou a opção pelo regime de 30 horas de trabalho semanais sem qualquer diminuição remuneratória, de maneira a valorizar tais trabalhadores e promover novos postos de trabalho, em um cenário de profunda recessão econômica, benefícios da jornada de trabalho reduzida. Com redução de 40 para 30 horas semanais, os trabalhadores poderão focar mais em suas atividades, trazendo os seguintes benefícios: melhoria do ambiente e condições de trabalho, melhoria da qualidade dos serviços, melhoria do relacionamento interpessoal, redução das doenças laborais, redução do estresse advindo do trabalho, tempo disponível para capacitação e qualificação, tempo disponível para deslocamento, tempo disponível para família e lazer. Por outro lado, o acúmulo da jornada provoca nos trabalhadores, a médio prazo, doenças graves como o estresse, depressão, doenças ocupacionais, abuso de álcool e a dependência química. Dessa forma, a reivindicação dos trabalhadores de educação do município de Petrópolis é dotada não apenas de justiça, legitimidade e necessidade, mas também de juridicidade, uma vez que não importa em nenhuma violação às regras e princípios jurídicos e está de acordo com a legislação mais autorizada sobre o tema, de maneira que nenhum empecilho há para a sua aprovação pela Câmara Municipal, Departamento Jurídico do CEPRJ. É isso aí, gente, porque quando a gente fala sobre educação, a gente tem que ser muito sério, né? Nós sempre procuramos embasar tudo para que os outros possam entender. Quem não está na educação possa entender o que é educação, né, Luiz? Exato. E como é que a gente chegou a essa conclusão de que vai melhorar a qualidade de vida, vai estender o tempo de serviço daquela pessoa? Foi da cabeça do Luiz, da minha cabeça? Não, foi um estudo. Não, gente. Porque em educação a gente faz uma coisa fundamental. A gente estuda. Então, para quem quiser compartilhar desse estudo, lá no site do CAP Escola, CAP Escola, tem lá uma página chamada Encontros sobre Vida, Saúde e Trabalho nas Escolas Públicas. Esse trabalho foi desenvolvido em parceria com o CEP, com a Universidade, com a UERJ, a Universidade Federal da Paraíba, e a Universidade Universidade Federal Fluminense, tá? Pelos grupos de pesquisa,
e pelo Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. Tá? A Fiocruz participou, coordenando todo esse trabalho. Então, isso aqui foi um trabalho que demorou quase 10 anos de pesquisa, Luiz. Né? O que teve fruto disso aqui? Só falatório? Não. Teve aqui um caderno de textos que qualquer um pode também procurar nesse site, no Capescola, e está lá. Programa de Formação em Saúde, Gênero e Trabalho nas Escolas. Então, aqui tem uma série de textos, né, que embasam esse estudo. Por que precisa, por que é necessário, por que é economia, por que é investimento em saúde. E tem aqui um outro caderno que foi produzido, que é o caderno de relatos de experiências. São as pessoas nas escolas contando as suas experiências de saúde e de doença, né? De adoecer no trabalho, que é uma coisa muito ruim, muito comum, né, Luiz? O trabalho tem que ser saudável, né? E para o trabalho ser saudável, ele tem que ter horário, organização e condições de trabalho. Existe muita gente que, quando você ouve falar em redução de carga horária, vai logo metendo os pés pelas mãos, falando, mas por quê? Quando a gente, como a Rose falou, quando a gente fala em educação, falamos em estudo. Então, a pessoa não estudou o caso, não conhece o caso. Independente dele ter um grande grau de intelectual, ele não sabe, não tem conhecimento da situação. Quando tiver dúvida, no lugar de sair falando besteira, entra nos sites, procura, que vai ter sempre a informação do porquê. Como o Rose falou, estamos falando em educação. Educação estuda para depois apresentar o resultado, não é isso? É isso aí. E esse estudo, gente, ele serve para embasar não só a redução de 40 para 30, quanto a redução de 1/3 também. Porque tudo que vale aqui para o funcionário, vale para o professor também. O desgaste na profissão, né? Quando você tem um tempo excessivo laboral, de trabalho, né? Isso tem consequência, claro. Para os professores, consequência mais óbvia, voz, né? Calo nas cordas vocais, problemas sérios, né? De voz, distúrbios comportamentais, síndrome de Burnout. E aí o pessoal brinca, fala, aquela pessoa está ficando meio maluquinha, meio avoadinha, né? Mas não, gente, ela está estafada, ela está esgotada, né? Ela ultrapassou os limites da profissão, né? Então, isso tudo é adoecer em serviço. E aí eu não canso de falar, você pega uma cozinheira que serve 800 refeições num recreio, que a gente fala assim, mas só tinham 300 alunos naquela escola. Só que os 300 alunos repetem, né? Os 300 soma com os funcionários, com todo mundo que come na escola. Aí você pega lá a merendeira. Faz aí, Luiz, você está servindo feijão. Como é que é? Como é que serve o feijão aí? Serve, pega lá na goja, eu estou servindo arroz, né? Se, né, cada um servisse uma coisa, mas às vezes é a mesma pessoa, inclusive, que serve. Você fazendo isso 300 vezes em cada recreio... O arroz, o feijão, né, o arroz, o feijão, a carne, a salada. Imagina. Então, as pessoas às vezes não calculam o que é o trabalho do outro, né? E menosprezam esse esforço, né? Acham que a pessoa limpar as janelas de um prédio de 3 andares é fácil, que limpar os banheiros de uma escola com 700 crianças é fácil, né? Não tem nada fácil, né, gente? Se fosse fácil, não era trabalho, né? Claro. Era diversão, era passeio. Então, é claro que o trabalho é difícil. Só que o empregador inteligente, o governo inteligente, ele não vai desgastar o seu trabalhador até a exaustão, né? Exato. Porque é um prejuízo. Prejuízo. Então, governos inteligentes, pessoas inteligentes, investem em saúde do trabalhador. Então, a redução da carga horária, como nossa defesa principal, é óbvio que é a saúde do trabalhador. Quem está saudável rende mais. Né? Porque trabalha durante mais tempo ao longo dos anos. Né? Com saúde, né? Eu tenho visto que deu um burburinho, né, às 30 horas nesse município, né? Sim. Mas já tem muitos municípios. Tem até jornaleco dando opinião, né? Tem. Dando muita opinião sem conhecer o fato. E uma coisa é certa.
Não tem nada demais na redução de carga horária. Não há prejuízo nenhum para aluno nenhum do município com a redução de carga horária. E o único prejuízo que existe, né, dentro de uma escola é essa escola não ter o suficiente para se trabalhar. Não está preparada para isso. E quando eu falo jornaleco, gente, é porque é jornaleco mesmo. Porque jornal sério, programa de TV, programa de rádio sério, ele ouve as pessoas envolvidas para poder tirar lá as suas conclusões e apresentar. Né? E, principalmente, a imparcialidade, né? Porque se o jornal já diz o que ele acha que é certo, então acabou a imparcialidade, né? Então ele está fazendo defesa de argumento. E eu acho que dono de jornal não deveria ter defesa para argumento em relação ao assunto que envolve outros, né? E não estão no chão da escola, né? Deveriam não ouvir sabe o que é o trabalho dentro de uma escola. Os interessados, né, os profissionais da educação, o sindicato, o governo, e deixar que a população decida o que achar ou o que deixar de achar, né? Porque é muito, muito feio um jornal querer ficar induzindo, né? Querer ficar criando posição em cima de uma situação que não lhe diz respeito. Porque falar, né, Rose? Todo mundo fala, mas viver a experiência no seu dia a dia, tá ali dentro da escola, convivendo com as pessoas que são os companheiros de trabalho, com os alunos, isso, aí sim, essas pessoas que estão ali dentro sabem falar do que está acontecendo. Agora, simplesmente colocar em qualquer tipo de matéria o que é para o servidor o trabalho de 30 horas ou de 40, não, realmente eles não têm. E eu respeito muito quem se identifica, né? Quem faz a crítica aberta, quem vai à audiência pública. Isso eu tenho todo o meu respeito, toda a minha admiração. Agora, quem faz piadinha em coluna, né, de jornal, mau gosto, isso né? realmente é de uma baixaria assim, inenarrável. Eu acho que a imprensa tem que se dar ao respeito, né, e fazer a sua parte, como a maioria dos programas de TV aqui de Petrópolis fazem, né? Manter a linha, falar o que tem que falar, baseado em fatos, e ouvir quem é interessado na situação. Né? Nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos.